A cada dia que passa, fica mais difícil manter a esperança de encontrar o filho vivo. Eu acho que o meu filho está morto. Certeza que está morto. Sobre as fotos de Alessandro, Dona Maria remoe a angústia. Quero ficar escondida, eu quero ficar calada, sabe? E passa um dia, passa 2 dias, nada de ver meu filho. Ninguém sabe o paradeiro de Alessandro Aparecido Alves de Oliveira. O rapaz de 32 anos, que trabalhava com montagem de som, está desaparecido há uma semana. Rosenir foi uma das últimas pessoas que conversaram com ele. Alessandro estava na casa dela, como fazia quase todos os dias. A hora que ele sentou no computador era por volta antes das 11, isso, fora que ele chegou aqui. Alessandro foi visto pela última vez nesta rua, a poucos metros de onde morava. Era de madrugada, ele estava a caminho de uma lanchonete. Segundo informações do boletim de ocorrência, bem nesse ponto, ele foi abordado por guardas municipais. Depois disso, desapareceu. Na ocorrência policial, aparecem os nomes dos guardas municipais que seriam os responsáveis pela abordagem. Darcy Machado, Alexandro Machado Gregório e José Divino Santos Bússolo. Horas antes de tudo acontecer, a casa de Bússolo foi alvejada. Ninguém ainda sabe dizer de onde partiram os tiros. Naquela noite, Bússolo recebeu a equipe de jornalismo da TVB Record. Fui me descansar no fundo aqui, né? Sentado na cadeira, né? Ouvi o barulho da moto e os disparos de arma. Os 3 disparos de arma de fogo. Todos moram no mesmo bairro. Rosenir ainda afirma que ouviu os tiros ao lado de Alessandro. A princípio, ele até achou que era rojão e eu falei, eu acho que é tiro, porque o barulho foi forte. Mas nesse momento do tiroteio, ele estava dentro da minha residência comigo. Para a família, o guarda municipal é um dos que participaram do sumiço do rapaz. Eu não confio nos guardas, eu sei que foi eles. Logo que apareceu o corpo, eles dão fim no corpo. Rosenir, amiga de Alessandro, afirma que ele era ameaçado. E ele já havia sofrido ameaça desses guardas. Eu não sei por que, se era implicância pessoal. Eu não consigo entender o motivo dessa implicância. O caso está sendo apurado pela polícia, que deve ouvir os guardas citados na ocorrência. A Guarda Municipal de Arthur Nogueira espera o avanço das investigações. A nossa preocupação principal é não deixar nada por baixo do tapete. Se os guardas forem responsáveis, vamos ter que responsabilizar. Com ansiedade, a família aguarda por alguma notícia de Alessandro, seja ela qual for. Eu quero achar meu filho vivo ou morto, eu quero achar ele. A tarde, repórter do Povo, é muito importante a investigação plena. Nós vimos ali o comandante da guarda falando, não pode deixar nada por baixo do pano. Ninguém está acusando aqui, há uma suspeita, há uma denúncia e como denúncia tem que ser apurada na íntegra. Boa tarde para você. Boa tarde, Jair. É exatamente essa questão que mostra o Fábio Meneghetti, né? No trabalho de reportagem dele, que ele descreve o que aconteceu. E agora a gente tem a expectativa do trabalho de apuração com a abertura do inquérito e da investigação que vai ser feita, né, pela Polícia Civil através dos investigadores e pelo que disse o diretor da Guarda, também pela própria diretoria da Guarda, para saber se os agentes, se os GMs envolvidos nessa ocorrência podem ou não estar envolvidos nesse caso do desaparecimento desse rapaz. Lembrando que ele ainda não pode ser considerado morto, porque o corpo dele não foi encontrado, portanto ainda não está efetivamente caracterizado um caso de assassinato, de homicídio ou de morte. É um cuidado que a gente tem que ter em relação a isso, e o trabalho de apuração, de investigação vai continuar ao longo dos próximos dias. A gente sabe que num primeiro momento o inquérito tem sempre 30 dias para chegar a um resultado, né, Jair? Com certeza é importante apurar qualquer tipo de denúncia, até para não denegrir as corporações, as GMs que vêm fazendo um papel. Tem quem questiona dizendo, olha, o papel da GM não pode ser papel de polícia e tal. Agora, eu repito mais uma vez, para manter a transparência total e até fortalecimento dessas corporações. Ô, Crescente, tem outros casos também na região que já foram investigados e vêm sendo investigados. Por exemplo, o caso de Cosmópolis. Pois perdão. Pode falar, me complementa aí por gentileza. Não, tem o caso de Cosmópolis também que está sendo investigado, também numa situação bastante semelhante como essa. E essa questão, né, Jair, levanta essa discussão que a gente também tem aqui muito no balanço do papel da Guarda Municipal nas cidades
com uma população um pouco menor e com o efetivo da Polícia Militar menor. Muitas vezes, né, o efetivo da Guarda Municipal, ele acaba sendo maior do que da própria Polícia Militar e, inevitavelmente, a GM passa a exercer o papel de polícia. Algumas pessoas, alguns juristas com os quais nós já conversamos, se posicionam de maneira contrária a esse tipo de ação, outros se posicionam a favor a esse tipo de situação. Além de Cosmópolis, como você citou bem, né, Jair, tem também o de Rio das Pedras, se lembra? Aquele grupo de extermínio que acabou resultando na morte de 7 adolescentes e jovens há alguns anos, né? O processo foi desmembrado em várias partes e investiga a participação tanto de GMs como de policiais militares na morte dessas 7 pessoas, viu, Jair? E no caso de Rio das Pedras, houve uma condenação. No caso lá de Rio das Pedras, de suspeito, ele passou realmente a acusado e depois condenado por aquele crime. Eu repito, gente, é importante para depurar. Ninguém tá malhando aqui, GM. Não, é. Então a história não é essa, não é malhar a GM, nada disso. Mesmo porque ninguém falou agora que eles estão sendo, no caso aí de acusados, de Arthur Nogueira, né? Nós não estamos dizendo que está sendo acusado. Agora tem uma suspeita, por exemplo, a amiga é uma vizinha, né? Ela fala que a última vez que o rapaz foi visto, ele estava junto com a GM também. É por isso que precisa apurar. Balança aí para mim. Já tinha sido ameaçado outras vezes. Um desses guardas que abordaram ele já chegou a me falar que se eu continuasse andando com ele, ia acontecer algo também comigo. Tudo isso, gente, apresentado para o delegado, e o delegado agora investiga, e nós estamos monitorando e depois vamos trazer, com certeza, o desfecho desse caso. Crescenzo, alguma informação adicional? Não, a gente vai continuar acompanhando de fato esse novo caso de Arthur Nogueira, para saber quais são os indícios, quais são as provas, quais são os elementos que vão indicar, e até se o corpo, né, como você disse agora no começo da reportagem, quem tiver informações a respeito de uma possibilidade de localização de corpo ou de localização do rapaz. Vamos até torcer para encontrar o Alessandro vivo, Vamos ficar na torcida, não pode perder a esperança. O depoimento lá, a entrevista que nos concedeu a mãe dele é forte, ela fala que sente, que na verdade acha que ele morreu, mas vamos torcer, quem sabe. A gente aproveita para mais uma vez ratificar 181, né? Se tiver alguém que tem alguma informação, que faça uso do Disque Denúncia, 181, né? Muito bem, obrigado por enquanto, Crescenzo, valeu.